Alô, ouvintes da Rádio Desk FM, está no ar o programa Educação Sexual em Debate. Um programa em que você pode participar fazendo perguntas ou dando sua opinião pelo telefone 3664-7890 ou pelo e-mail edusexemdebate@gmail.com. Agora temos também o Facebook do programa. É só procurar no espaço destinado à busca, digitando Programa Educação Sexual em Debate. Nessa página você também pode dar sugestões, fazer perguntas e ouvir programas que já foram ao ar. Você pode também interagir conosco pelo WhatsApp, código de área 48 9600 2242. Registramos que o programa é apresentado ao vivo todas as sextas-feiras, das 11h30 às 12 horas. Esperando sua participação. O programa Educação Sexual em Debate é um projeto do Centro de Educação à Distância, CEAD, em parceria com o Centro de Ciências Humanas e da Educação, FAED, ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Essa ação pertence ao Programa de Extensão, Formação de Educadores e Educação Sexual, Interface com as Tecnologias, etapa 9. Eu sou a professora Fernanda Beatriz e a convidada do programa de hoje é a professora doutora Patrícia de Oliveira e Silva Pereira Mendes, que vai conversar conosco sobre sua tese de doutorado intitulada Compondo a Cena de Dissenso na retirada dos termos igualdade de gênero e orientação sexual, do PNE 2014-2024, uma crítica em torno do cenário em questão. Bom dia, Patrícia, agradecemos antecipadamente a tua presença. Bom dia, Fernanda, bom dia, ouvintes, bom dia às colegas que estão aqui no estúdio, professora Sônia Mello, professora Márcia. Registramos a presença da Marcinha. Oi, Marcinha, tudo bem? Olá, bom dia, ouvintes. Da professora Sônia Mello. Bom dia, pessoal. Vamos começar então. Patrícia, fala um pouco da tua trajetória profissional e as suas intenções de pesquisa. O que te motivou como pessoa a estudar a temática de gênero e diversidade? Bem, Fernanda, nós já até conversamos um pouco, né, sobre essa questão. Na realidade, eu ingressei no doutorado para estudar rádio, né? Em função desse programa, Educação Sexual em Debate. E aí, as experiências no doutorado, elas vão mostrando para a gente a importância da flexibilidade, né? E de um aprendizado constante no campo da pesquisa. E aí, chegou um momento no doutorado em que a aprovação e não aprovação do PNE, né, desses termos, gênero e igualdade de gênero e orientação sexual, me mobilizou demais, porque na realidade eu estava afastada da UDESC, né, para concluir o meu doutorado, para desenvolver o meu doutorado, e acabei não acompanhando as discussões e tudo que foi acontecendo nessa aprovação do PNE, que foi no ano de 2014. E num determinado momento, desenvolvendo uma pesquisa eminentemente bibliográfica, eu me dei conta que estava muito distanciada da minha área, que é a tua pergunta, né? Eu ingressei na UDESC no ano de 2002, para trabalhar com a disciplina de Educação e Sexualidade, isso fruto de uma especialização que eu havia feito na UDESC, a professora Sônia foi até a minha orientadora, está aqui do meu lado, e eu trabalhava já com essas temáticas, né, com educação e sexualidade, e diante da retirada desses termos, né, e de todas as disputas que foram sendo travadas na Câmara dos Deputados e as discussões que aconteceram no Senado, isso me incomodou particularmente. E aí foi o meu ingresso, né, no entendimento dessa cena. Então, assim, as temáticas gênero, né, igualdade de gênero e orientação sexual, elas, de certa forma, já faziam parte do trabalho que eu desenvolvo. Porque o meu mestrado eu também desenvolvi na área de gênero, o entendimento que adolescentes tinham sobre relações de gênero. Mas a situação, o cenário da política brasileira, as questões de retrocesso no campo da educação que a gente vem vivenciando e principalmente no que concerne a essas temáticas, foi o que me mobilizou, porque como educadora eu me questionei em anos de trabalho, né, com educação e sexualidade, em anos de produção, né, com uma série de universidades, fazendo parte do grupo de pesquisa, formação de educadores, né, e educação sexual.
o que estava acontecendo, o que está acontecendo no nosso país, que todos os avanços que a gente teve no entendimento das relações de gênero, da igualdade de gênero, das questões, né, da orientação sexual, no campo da educação e sexualidade, da educação sexual, o que estava acontecendo que nós estávamos podendo assistir a uma decisão que a gente sabe que os projetos entram na Câmara dos Deputados para serem aprovados, tem todo um trâmite, tem toda uma série de questões que envolvem acordos políticos, que envolve consenso, né? E aí a minha tese se chama de censo, não é à toa, né? E aí, para construir essa tese, eu tive o auxílio da professora doutora Kátia Marreire, né, da psicologia na Universidade Federal, da professora doutora que foi co-orientadora Marivete Gesser, né, que também me auxiliou, e aí a gente foi pensar essa situação. Então, acho que eu consegui fazer essa síntese, né, de uma trajetória que são 14 anos na Universidade do Estado de Santa Catarina, trabalhando com a temática da educação e sexualidade. E, Paty, desculpa te chamar. Imagina, querida, vamos lá. Lembrando também que a Patrícia é vice-líder do EduSex, né, com muito orgulho, ela nos presenteou, nos honrou com isso, né? Paty, como é que foi o processo de criação, digamos assim, da tua tese? Eu vi ali no final a transcrição de vários discursos de políticos, houve uma análise desses discursos, como é que ela foi? Como é que foi pensada metodologicamente, né? Isso. Vamos ver, Fernanda, assim, ó. Quando a gente se deparou, né, com a não aprovação desses termos, que na verdade não foram só esses termos, né? O que não foi aprovado, o que não veio do texto, né, do Plano Nacional de Educação, que é uma política pública para a educação, foi ênfase, né, na igualdade racial, regional, de gênero e orientação sexual. Por que que nós pensamos, né, e fomos trabalhar nessa tese só com a questão da igualdade de gênero e a orientação sexual? Porque nós pegamos as notas taquigráficas das sessões de aprovação da comissão especial que trabalhou com o Plano Nacional de Educação. Então, metodologicamente, nós ficamos com as falas nesse momento de disputa, aonde deputados que se colocavam favoráveis à aprovação e à manutenção dos termos que falam sobre marcadores sociais da diferença, que traz a questão racial, a questão regional, a questão da orientação sexual e da igualdade de gênero, eles defendiam nessa Câmara Especial o porquê dessa manutenção. E os deputados contrários defendiam porque querem e queriam e conseguiram, né, retirar do Plano Nacional de Educação esses marcadores sociais de diferença, né? O que aconteceu? Nessas falas, nós não percebemos nenhuma colocação dos deputados contrários, porque foi aonde nós fomos primeiro, né? O que mobiliza, o que move essas pessoas a considerar que esses temas têm que ficar fora da escola? Quando nós, que trabalhamos com a escola, com a formação de educadores, entendemos que esses temas estão na escola, fazem parte da escola e não podem ficar de forma alguma fora da escola. E nunca ficarão. Mesmo que eles tentem. Currículo nunca. Mesmo que eles tentem, né? No currículo oculto sempre estarão, né? Exatamente. Que seja oculto. Né? Exatamente. Então, assim, nós pegamos essas notas taquigráficas, passamos a olhar para essas falas e destacar todas as falas que traziam essa temática. Então, assim, não queremos que conste a temática gênero, porque nós concebemos masculino e feminino. Vocês querem tirar essas falas dos deputados contrários à manutenção dos termos, né? Vocês querem que os nossos filhos deixem de ser homens, deixem de ser mulheres, deixem de ser meninos, deixem de ser meninas. Então, assim, nós fomos descartando todas essas falas e passamos a fazer uma análise dessa conjuntura política, desse cenário, né, e do que mobilizou em termos de entendimento nesses parlamentares, né, dos deputados da Câmara, né, dos deputados federais. Uma outra questão, assim, para a gente entender metodologicamente como é que a gente foi conduzindo esse trabalho, é que, em função de não aparecer
as questões, por exemplo, étnicas, raciais e as questões regionais, elas apareceram na fala dos deputados favoráveis, que entendiam que toda essa interseccionalidade, né, todos esses termos fazem parte da escola. Muitos deles, educadores, falavam da sua própria experiência, né? Então, assim, eles traziam isso com muita clareza, mas os outros estavam centrados e focados numa questão de retirada daquilo que eles concebem como, entre aspas, ideologia de gênero, né? Então, era uma preocupação muito grande. O que nós aventamos como análise desses dados todos, né? Nós percebemos que há uma grande preocupação com a questão da família, né? Um medo de que a família, nos moldes tradicionais, deixe de acontecer, o que nós problematizamos e sabemos que há muitas formas de ser e estar em família, né? Que o que define relações de família, nas famílias, são o afeto, né? Não um padrão normatizador, né? E um entendimento que diferencia, né, e acaba colocando esta família como a família ideal, melhor do que a família do outro, né? Então, nós trabalhamos muito, discutimos muito essas questões da diferença, né, e da igualdade. E chegamos a algumas conclusões, assim, até no momento da defesa da tese, teve um professor que chamou atenção, por que a gente não aprofundou a questão da temática racial, da questão étnica, e nós pontuamos que, além de não ter aparecido como elemento de disputa, nós entendíamos que o que estava fervilhando ali era a questão mesmo, né, dessa, entre aspas, ideologia de gênero, e ele colocou, olha, até traz esse elemento, mas eu tenho uma hipótese. Um outro professor também participando da banca, ele disse, eu tenho uma hipótese. Eu penso que a questão racial no nosso país, nós temos uma legislação que protege, né, e a questão do preconceito racial é crime. Então, esses deputados também não podem correr o risco de incorrer numa postura preconceituosa, né, de escorregar num preconceito que é crime. Porém, a homofobia no nosso país não é crime. E aí a gente percebe, assim, milhares de falas extremamente homofóbicas, desrespeitosas, porém, não tem o risco, né? Eu não corro o risco se eu estiver desqualificando o outro nesse sentido, eu não corro o risco de ser punido pelas sanções legais. Então, isso foi uma coisa importante, assim, ó, que foi na banca de defesa do trabalho que os professores contribuíram e mostraram, olha, talvez essa seja uma hipótese, né? Então, e o trabalho foi desenvolvido assim, a análise foi feita a partir das notas taquigráficas, metodologicamente fomos lendo essas falas, né? E a partir do entendimento de Bakhtin, da dialogia, no entendimento de enunciado como uma resposta, né? Nós fomos fazendo a leitura dessas falas todas e tecendo as análises com as teorias, que eu acho que é a tua próxima pergunta, né, Fernanda? Para quem está sintonizando agora na Rádio Desk, estamos com o programa Educação Sexual em Debate. A convidada do programa de hoje é a professora doutora Patrícia Mendes, que está conversando conosco sobre sua tese de doutoramento, intitulada Compondo a Cena de Dissenso na retirada dos termos igualdade de gênero e orientação sexual do PNE 2014-2024, uma crítica em torno do cenário em questão. Paty, tu falou já do Bakhtin, e quem mais que tu usou como cúmplice teórico e por quê? Fala um pouquinho. Bem, assim, o primeiro cúmplice teórico, que já me acompanhava no trabalho de referência, né, bibliográfico, de estudo bibliográfico que eu vinha fazendo, foi Jacques Rancière, que é um filósofo francês que trabalha com política, né, estuda política, e eu não sou uma exímia conhecedora de Jacques Rancière, mas ele foi um cúmplice nessa tese, faz parte hoje dos estudos do núcleo coordenado pela minha orientadora, a doutora Kátia Marreire, né? E ele me ajudou a ler esse cenário político, né? Me ajudou a entender o que é política, dessas sessões todas consideradas por ele metodologicamente como cenas. Nós decidimos construir uma cena
que consideramos a cena de dissenso, né? E aí fomos descrever esse cenário político. E os demais interlocutores teóricos são os autores que trabalham na perspectiva de gênero, né, e diversidade sexual. Então, nós trabalhamos com a Judith Butler, nós trabalhamos com a Guacira Lopes Louro, que trabalha sobre a pedagogização, né, da sexualidade nos espaços da escola. Eu conheci um autor que é Richard Miskolci, que é um sociólogo que trabalha com a sociologia da diferença. Ele desenvolve estudos que vêm num caminho da questão do pânico moral, que para mim foi uma novidade, né? Trabalhei um pouco com o referencial do Foucault, inclusive a defesa da tese da gente vira parte da tese, né? Porque no momento de defesa são tantas as contribuições e são tantas os olhares que vêm a partir daquilo que a gente não conseguiu perceber, né? Algo importante que veio na defesa da tese com Foucault foi a questão da polêmica, né? No Plano Nacional de Educação, se traz como a polêmica mais ruidosa a questão da retirada dos termos. E uma das professoras que estava na banca, a professora doutora Maria Juraci, né, que é da Universidade Federal, ela disse, olha, esse termo polêmica para Foucault pressupõe uma disputa em que não há igualdade, né? Então, isso é algo importante para a gente pensar, né? Porque a gente pega um documento, está analisando essa política pública e às vezes acaba comprando algumas ideias conceituais que estão nesse documento e a gente não se dá conta. Então, assim, para a gente que está aqui num programa de rádio, né, você que está dirigindo, às vezes está fazendo suas atividades de casa e ouvindo alguém falar teoricamente, né, de questões que vão para o espaço da escola, uma coisa muito importante, assim, é a gente entender que conceitos e que concepções movem a gente no nosso dia a dia. E aí, por isso, a importância de a gente pensar, né, as relações de gênero, a gente pensar a igualdade, a gente pensar a diferença e a gente fazer um trabalho a partir daí, né? Mas, assim, Foucault foi um dos referenciais também, o Bakhtin, como você já tinha dito, né? E outros autores que puderam me auxiliar a pensar qual é o entendimento de família, né, qual é o entendimento de gênero, de sexualidade, né, de educação sexual. Por exemplo, citei professora Sônia no meu trabalho, citei professora doutora, né, Marineide D'Amico Figueiró, Paulo Renes, autores que também eu tenho uma certa familiaridade e que a gente vem trabalhando ao longo desses anos. Paty, as conclusões tu já falou um pouquinho desse teu aprofundamento, né? Mas no que a conclusão da tua tese, ela pode contribuir para os estudos de gênero e diversidade e, por consequência, no processo educativo, na educação mesmo? Pensando, Fernanda, bem as conclusões, que elas sempre são provisórias, né? Que elas são a síntese possível quando a gente termina um trabalho que é uma empreitada enorme e que tem coisas que você vai começar a entender também depois que você tem a tese publicada e vai reler tudo isso, né? Mas assim, o que fica para nós educadoras com relação às questões de gênero e sexualidade? Quando eu comecei a escrever essa tese e a desenvolver esse estudo, eu estava em pânico com relação a todas as decisões que vêm acontecendo em relação à educação e com relação às políticas públicas para a sexualidade, para a diversidade, para a orientação sexual no nosso país. Eu estava em pânico, achando que tudo que a gente construiu, tudo que a gente fez, parece que não serviu para nada. E hoje eu entendo que existem políticas, e aprendi isso também na minha defesa, que são políticas verticais e políticas horizontais. Uma coisa é o Plano Nacional de Educação, ele vem como uma proposta de diretrizes, ele precisa ser encarado na profundidade da proposta que ele precisa. Porém, nós educadores aqui no chão das nossas escolas, nós precisamos entender que a escola é generificada, não deixamos a sexualidade lá fora, né? Isso foi a minha primeira aula com a professora Sônia Mello, lá no curso de especialização em educação sexual pela UDESC, que ela botou um monte de cartaz e disse pra gente: levantem, saiam da sala, quando voltar não tragam a sexualidade. Impossível.
né? Somos sexuados, nos constituímos enquanto identidade a partir de tudo isso. Precisamos problematizar todas essas questões no espaço da escola. Precisamos trabalhar no espaço da escola com as diferenças, entendendo que nós somos sujeitos que também nos constituímos pelas nossas diferenças, pelas nossas igualdades, mas nós precisamos entender que o espaço da escola é esse espaço que produz violências, mas também é esse espaço propício para a gente problematizar e desconstruir tudo isso. Então, Sônia. Eu só queria dar um pitaco. E no Brasil, o que a gente tem noção, é uma coisa que parece meio absurda, que a gente parece que já faz piada disso e naturaliza quando é cobrado em relação ao não cumprimento de alguma lei, que o Brasil é um campeão em leis escritas, né? E é escrito leis que pegam, entre aspas, e leis que não pegam, né? Então, às vezes, nós, educadoras, até partilhamos da risada fácil de dizer essa lei não pegou, né? Então, eu queria pegar a brecha da lei que não pegou. Então, se o plano não conversa com a realidade da sociedade, ajudemos que ele não pegue. Eu não estou dizendo uma ilegalidade, porque senão eu teria que estar junta numa investigação das milhares de leis que não pegaram nesse país, que mostra que a lei foi feita na contramão da realidade e do que o povo quer, né? Eu acho que esse conceito, essa categoria que trouxe de pânico moral, foi uma explicação bem lógica, porque eu rapidamente dei tá linda a tese da Paty, e a UFSC, que é o DESC, já copiou isso da UFSC, que transforma num tamanho lindo de livro mesmo. Eu tive chance de folhear há poucos minutos atrás, e essa tese, as falas, algumas que eu abri aleatoriamente, você fica pasmo. Eu tenho claro assim que daquela turma que a gente sustenta no Congresso, né, muitos sabem muito bem o que estão fazendo quando propuseram essa não ter. Sim, a retirada. Sabem, não estão confusos, os argumentos que eu uso nem eles acreditam, mas uma grande maioria, uma que eu abri dizia, mas eu tenho uma filha e um filho, eu vou usar a categoria no sentido pleno, tem pessoas extremamente alienadas lá, confusas, e talvez quero dar um pequeno voto que não é uma questão político-partidária rasteira e nem uma intenção de estar no lado hegemônico poderoso, no ápice da turma lá. Mas, assim, umas afirmações tão pueris que você poderia dizer, e que estão com filhos na escola, estão com filhos na vida, vivem, respiram, mas tem uma marca profunda que nós do Grupo do Sexo achamos que são aquelas marcas da negação da dimensão da sexualidade e que se refletem em alguns dos nossos dignos representantes vou brincar, mas num analfabetismo em relação a quem é o ser humano, né? Então, essa lei foi tentado muito lindamente por todas as organizações. Agora é uma lei que uns pedaços da lei que a gente tem que deixar que vire letra morta, não nos acovardando nos espaços, porque não existe não ter gênero, não existe não ter raça, entre aspas, ou etnia. A diversidade humana tem que ser encarada como uma riqueza e não como uma fonte de desigualdade, né? Então, eu acho assim que isso que você coloca assim com serenidade de dizer que eu estava apavorada, depois você viu, bom, é uma lei, vamos agora ver o que o chão da escola faz e nós vamos, ninguém vai nos fazer, porque a Constituição brasileira é maior, né? E os direitos humanos da ONU e de todas é maior, se alguma lei menor, porque não deixa de ser uma lei menor, né? E a Constituição brasileira, que ainda não foi mexida, né? Todos são iguais perante a lei. Ponto. Nós não podemos, como educadores, desrespeitar. E esse absurdo dessa criação, dessa coisa chamada ideologia de gênero, né, que você pega Sim. aqui, a Paty está fazendo um trabalho fantástico, corajoso, porque ninguém pegou o touro à unha como ela pegou.
Só o fato de você arrumar, e não foi isso, você, além disso, deu outras pistas, e nos dá de presente o que aconteceu nos bastidores, que a gente via nas atas e tudo, vai fortalecer muitas pessoas. Por isso a gente até agradece pela coragem também. E assim, né, Sônia, a gente precisa entender que também precisa se organizar, né? Então, assim, nós professores, educadores, né, também temos que nos organizar, não é só sofrer, né, com tudo isso que está acontecendo, mas assim, ó, precisamos nos organizar e entender que há dissenso, sim. Porque quando alguém fica querendo, né, privilegiar, né, uma ideologia, entre aspas, de gênero, nós não coadunamos disso, né? Nós precisamos nos organizar e nessa questão há um dissenso muito claro. Não vamos repetir essa postura. Queremos que o próximo PNE conste todas essas questões, né? Recoloque e vamos para a escola trabalhar, sem receio, né? Entendendo das questões que fazem parte da escola. Agora a gente vai para um quadro do programa que são as dicas da semana, né? Paty, diz pra gente alguma dica de livro ou filme que tem a ver com a tua... A própria tese, onde é que encontra. Onde é que a gente encontra. A tese ainda não vai poder ser encontrada, mas brevemente na biblioteca da UFSC, né? Tranquilamente. E na própria biblioteca da UDESC, porque eu vou hoje entregar uma cópia no diretor-geral do meu centro e ele encaminha, né? Mas lembrando que a Paty é professora aqui da UDESC, né, Paty? Isso. Livros, olha, a gente no doutorado lê muita coisa boa, né? E aí agora tu me pede um livro só, eu tô aqui... Talvez, Paty, cita de novo esse do Pânico Moral, que acho que é bem o momento do Brasil. Eu gosto desse livro, que é do Richard Miskolci, tá? Marcas... Que é bem o que pegou em muita gente desavisada, ficou num pânico moral, destruindo a infância dos meus filhos. Ele tem um que é Marcas da Diferença no Ensino Escolar. Bacana. E tem um outro que ele escreveu junto com Jorge Leite Júnior, que é Diferenças na Educação, Outros Aprendizados. E tem um livro do Jacques Rancière, que eu penso que quem quer começar a caminhar no entendimento, né, de política nessa direção, que é O Desentendimento. É um livro, eu acho que até ele hoje não tem mais, ele foi reeditado pela editora 34. Mas certamente jogando no Google acha textos dele ou sobre eu penso, né? que vale a pena. E na verdade ele mudaria o nome do livro hoje, ele mudaria para Os Desentendimentos. Mas eu acho assim que o paradoxal da coisa é que quando a coisa está escondida, você não sabe pressupõe que ela existe. A visualização que a Paty deu, que sempre existiu isso aí, vamos dizer, se racha, não entende? Vindo à luz a discussão, é mais fácil o enfrentamento também, né? Porque você fica, aquele famoso currículo oculto do lado de lá também é uma coisa necessária para ser desvendada, né? Sabe, a gente tinha uma ideia de que tinha conquistado determinadas questões e percebeu que, isso. Não é bem assim. Sugere, aproveitando que... Sabe uma coisa que é extremamente educativa, a educação sexualidade, é quando acontece um fato horroroso para nós, de uma violência, um fato do cotidiano, você tem que respirar fundo e vai ler os comentários, para você ver como ainda tem coisa para avançar. Eu só queria registrar, não vou deixar passar, a Paty é a segunda... que eu sei no Brasil, na Latinoamérica e talvez no planeta, a segunda professora que foi concursada em concurso público de uma universidade pública com chamamento para ser concursada para a disciplina de educação sexual. A primeira foi a professora, as duas na UDESC, a primeira foi a professora Edna Silva, de saudosa memória, nossa amiga querida, e que fez o concurso na UDESC, que foi o primeiro da Latinoamérica, com certeza, para a disciplina, que é um espaço para nós de sensibilização, não é o único, mas é uma vitória. E a Paty foi a segunda, a primeira na FAED e a Paty foi no SEAD. Tirou o primeiro lugar no concurso, como merecia, e depois que a gente viu toda a bagagem que ela levou para o concurso, né? Eu só estava lá de fora torcendo, não fui banca, mas sabia Então, parabéns
a nossa segunda concursada está defendendo muito bem o campinho. E é muito bom que ela terminou o doutorado, porque a gente estava louco de saudade. Muito amor na causa, né, Sônia? Muito amor na causa. São mais de 10 anos, são 14 anos de trabalho juntos, né? O público vai pensar assim, olha só. Obrigada pelo carinho. Mas para nós, o EduSec estava angustiado, esperando sua volta, com muita vontade de tê-la de volta. E vamos arregaçar as mangas e ao trabalho, né? Terrível, ao trabalho, que a gente tem muito trabalho pela frente. Então, Paty, a gente te agradece mais uma vez, tá, pela tua vinda. Agradecemos tuas dicas. Lembrando que a gente vai ter um ato público às 16 horas de hoje na Praça Fernando Machado, em memória das 143 mulheres assassinadas, vítimas de feminicídio, né? Então, vamos comparecer nesse, né? E lembrando que a pergunta que veio no nosso WhatsApp, ela vai ser respondida no Facebook. Não deu tempo, o papo ficou muito gostoso. Vamos responder, tá? Sim, a gente fica com o compromisso de responder. A gente gostaria de agradecer os ouvintes e lembrar que o programa Educação Sexual em Debate será reprisado na próxima quarta-feira, às 23h30. Você poderá ouvir os programas exibidos anteriormente na página do Facebook Educação Sexual em Debate. Nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio Desk 100.1 FM Florianópolis.